Nosso segundo quadro, que a gente tem aqui, é o Top 5, né? Pra quem não sabe, a gente já teve aqui. A gente já recebeu o Ian Neves, já recebeu o Hora Thiago, já recebeu o Miguel, já recebeu o Hulk, e cada um deles teve um top 5 diferente de acordo com o que eles fazem. Por exemplo, o Miguel, na última live, a gente trouxe top 5 filmes de velho conversando. E ele escolheu os top 5 filmes de velho conversando dele. E aí eu pensei em um top 5 pro Lucas. E a gente vai trazer aqui top 5 filmes de terror estranhos que você já assistiu. Filosofia e política no cinema também tem lugar no Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E por lá você vai encontrar aulas sobre contra-interpretação de Susan Sontag, sobre o que é estilo, partindo do pressuposto do texto da Susan Sontag também, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, texto do Walter Benjamin, o cinema e a pós-verdade, e uma sequência de 3 aulas que eu estou produzindo nesse momento sobre o texto O Narrador, de Walter Benjamin, um dos textos mais fundamentais sobre narrativa do século XX. No Introdução ao Cinema você vai encontrar mais de 50 aulas já disponíveis e 2 aulas novas todos os meses. Faça parte do curso. Link na descrição do vídeo. E aqui é claro, o top 5 não é necessariamente porque é sempre importante quando a gente vai fazer top, né, Lucas? Que a gente faça o disclaimer de que não é necessariamente os melhores filmes estranhos. São os 5 filmes que o Lucas selecionou pra gente aqui. Ponto. 5 bons filmes. Até porque é filme pra caramba, cara. Muito. Tipo assim, eu tenho certeza que se eu pensar mais, tipo, amanhã, depois da manhã, eu vou falar, pô, Esqueci desse. esqueci aquele outro. Então, é isso. Mas Não, eu porque selecionei, sim, alguns aqui. se tem uma coisa, Lucas, que quando a gente faz listas de cinema que mais aparecem, é a galera do Faltou. Ah, não. Tem Sempre, demais, sempre. E tem gente que só lembra, mas tem gente que acha que você cometeu um crime, né? Sim. Prendam essa pessoa, né? Pois é. Aí, só que quando comentam faltou, a minha cabeça tá assim, não faltou. Eu só não selecionei mesmo. Não faltou. Sabe? Porque eu sinto muito que a galera, assim, tu faz uma lista, vamos supor, você vai fazer uma lista no seu canal de 10 filmes assustadores pra você assistir. A galera tá procurando lá um filme de terror assustador pra assistir com os amigos lá em casa. Que, aliás, é uma coisa muito legal, né? O terror tem esse negócio de ser coletivo, de botar todo mundo pra assistir Reunir, junto. né? E aí, a galera vai lá no canal do Lucas, pô, vou pegar 10 filmes de terror mais assustadores pra assistir com a galera, pá. E aí ela entra no vídeo e ela vai ver quais são os 10 filmes e ela fica esperando o filme que ela quer ver. Tá ligado? Ela fica esperando o filme que ela já assistiu. Ela mais torce pra que o filme favorito dela esteja lá do que você simplesmente apresente uma coisa nova. É bizarro, assim. Entra no conceito lá que eu adoro mesmo, que cabe para várias coisas no YouTube, nesse universinho nosso aqui, que é o viés de confirmação, cara. Pois é. A galera já vai para ouvir o que ela quer ouvir, entendeu? Sim. Sendo que tem espelho em casa, ela pode ir pra frente do espelho e falar, pô. É complicado, mas rola muito, tem muito disso. Vamos parar com isso aí, então. Não comente faltou aqui. Pode comentar também, que aí engaja, pelo menos. Faltou tal filme. Comenta aí. Não, comenta. Fique à vontade, pode comentar tranquilo, pô. Então qual é teu primeiro filme aí? Vamos. Cara, Estranhão é um cara que ele é sinônimo de estranheza, mas muita gente ainda não parou para dar a devida atenção para ele, que é o Alejandro Jodorowsky, que é cineasta chileno e tal. Já fez. Aí, você vai falar de Jodorowsky, você vai falar de Montanha Sagrada, por exemplo. Sim. Mas eu peguei um que a galera não lembra muito do Churrasco, que é o Santa Sangre. Santa Sangre. Que é de 89. Porra, é um filmão muito bonito, visualmente, esteticamente e tal. E é estranhíssimo, cara. É estranhíssimo, assim. Os personagens perturbados, fala de problema familiar, disfunção familiar, mas de uma maneira muito mais grosseira, muito mais bruta, eu diria, né? É uma família circense, o pai do moleque é super abusivo, aí ele cresce cheio de problemas. A mãe do moleque é super problemática. Aí tem o lance da violência doméstica também, do pai com a mãe. Só que aí tem aquele tom lúdico do Jodorowsky, né? Que não é uma coisa super realista, não, muito pelo contrário. Né? Então tem
personagens ali, será que é aquilo mesmo? Será que é? Ou será que... Enfim, eu não vou adentrar para não dar spoiler também. Mas é um filme estranho. É um filme que tem cenas nele que definitivamente você fala, meu Deus, o que é isso? Né? Mas de uma forma boa, de uma forma Aham. que você vê que está no contexto da proposta do universo ali que ele criou, do Santa Sangre. Então É, é filmão. e o Jodorowsky ele tem um estilo que lembra um pouco o Lynch, só que ele é mais colorido, né? Muito mais colorido. Ele tem esse E o negócio do vermelho dele é vermelhão pra caramba. Lembra um pouco de Halo diálogo. lá e tal. Esse Santa Sangre tem uma dosezinha de violência também, então quando ele vai botar um vermelho em tela é muito vermelho, então mas é filmão. O pessoal tem que dar mais valor pro velho. Sim. 96 anos o Jodorowsky. Tem que seguir o Lynch aí e continuar fazendo filme, pô. O Lynch não, o Clint, né? O Clint, o Clint disse que vai fazer mais, né? Esse cara não vai parar. Se duvidar, ele vai morrer no set. No 7, pô. Eu ia falar, pô, que bonito isso, mas é melhor. Não, cara. Porra, tá na hora de... Assim, pra gente, maravilhoso. Quero continuar vendo o filme do Clint. Mas o cara é incansável. Para de trabalhar um pouco, Vai cara. descansar, pô. Vai Pô, descansar, né? descansa. Porra, coitado do cara. E o segundo filme? O segundo já não é tão bom assim, mas eu precisava trazer ele aqui porque ele é muito estranho. Hum. Ele é japonês, né? Que eu sou fascinado pelo cinema estranho do Japão. Você também gosta pra caramba. A gente citou o Hausu, mas eu não vou ser previsível a esse ponto. Que esse é mais pesado, ele é mais forte. É o Grotesco de 2009. Já viu Não esse? conheço. Koji Shirayashi, até colei aqui, Shirayashi, o diretor. Cara, é um filme, é um torture porn, né? Vinha daquela safra que tava ali Jogos Mortais, o Albergue e tal. Então ele é um filme ali de 2009, vindo nessa crescente. Só que ele pega o Albergue e os Jogos Mortais e ele transforma em um filme extremo, assim, Uhum. de tortura, né? Um casal que acabou de se conhecer bonitinhos ali no Japão e um cara maluco sequestra os dois e passa a torturar eles de maneira lenta ali, né? O cara é sádico mesmo. E o filme ele é isso, o filme ele é na câmara de tortura. Só que o filme ele vai ele vai tendo uma pegada mais trash a cada minuto que passa, Hum. sabe? A maneira do horror corporal que vai como ele tortura ali. Aí é o diretor brincando, né, ali com as formas de como que ele vai desmembrar os personagens e tal. Alguns diálogos são completamente malucos. O próprio assassino lá, o torturador, é maluco pra caramba. Mas é um filme. Talvez a palavra divertida não seja correta, mas é um filme trash que dependendo de quem curte aí um torture porn, ele vai ser do agrado, mas é pesado. Dito Sim. isso, é violento, assim. E tu curte essa onda de filmes que surgem ali por 2009 e ancorado, sobretudo, pelos Jogos Mortais? Cara, eu gosto muito do primeiro Albergue, porque foi um filme que, porra, assisti demais, ia na locadora, o primeiro Jogos Mortais, o segundo também. Então essa safra aí, depois, óbvio, né, vieram coisas genéricas depois disso, mas até esse momento, assim, eu ainda gostava. Mas aí quando você vai pro próprio cinema japonês ou pro próprio cinema europeu lá, o New French Extremity, quando ele faz filmes parecidos com isso, aí é muito mais pesado, né? E é muito mais gráfico, assim. Desejo e Obsessão é muito foda, por exemplo. Tu Ah, viu? sim, gosto. Eu vi na MUBI esses tempos aí, tem uns 6 meses, sei lá. É muito foda. Puta que pariu. Muito Mas. bom, muito bom. Eu gosto bastante de Jogos Mortais, cara. O primeiro Eu ele gosto tem, também. o primeiro ele tem uma pegada diferente dos seguintes, né? O primeiro ele tem uma coisa muito mais independente ali, etc. E depois ele entra numa parada mais quase slasher, né?
Não é o Uhum. slasher tradicional, porque o slasher tradicional tem o sujeito que persegue, etc. Apesar de aqui ter o Jigsaw, etc. Mas tem uma coisa da próxima morte, né? Do que esperar Sim. da próxima morte e o quão ela vai ter que superar as suas expectativas com relação à anterior. E essa é uma Uhum. parada que eu gosto muito, cara. Que me lembra um pouco Missão Impossível. Olha só o que eu vou tentar conectar aqui. Analogia. Porque o Missão Hã. Impossível ele tem esse negócio do Missão Impossível, né? Tudo que o Ethan Sim. Hunt vai fazer, o Ethan Hunt é o Tom Cruise, né? Tudo que ele vai fazer é, Uhum. é impossível. E aí nós, enquanto espectadores, esperamos do filme que o nosso personagem central resolva problemas impossíveis. E aí o grande Sim. paradoxo de Missão Impossível é que, se nós, espectadores, esperamos que ele vai resolver problemas impossíveis, nós nos preparamos para isso e, portanto, teoricamente, não vamos nos surpreender. Então ele precisa sempre dobrar uma aposta que é É, absurda para é, conseguir surpreender a gente. E é um pouco do que é. o cinema de terror faz nesses filmes, sabe? Boa. É. De sempre precisa dobrar a aposta. Aí a É próxima por isso que morte. o Tom Cruise parou Missão Impossível, Não dava mais, fazendo né? ele no 8º, mas, porra, 8 filmes, né. Sim, Daqui a pouco o cara fala: "Pô, vou pegar uma nave e vou até o sol", é né. isso. Vou ter Tipo, que pular do é, espaço daqui a pouco, sabe? Não vai dar. O cara pulou exatamente. de desfiladeiro com moto, ele ficou pendurado em Tá maluco, o avião, velho é doido. É, quebrou o tá tornozelo pulando maluco. de prédio pro outro. Porra, o cara é Eu maluco. tenho um pouco de preocupação com a saúde mental do Tom Cruise agora, que ele não vai poder, teoricamente, né, Assim, que ele vai na teoria, sossegar. Hã. na teoria eu já tinha preocupação com a saúde mental dele já há algum tempo, né? Porque ele tem umas ideias meio estranhas, né? Cientologia. Não, ele é esquisito, né. Então, assim, a preocupação com a saúde mental já é antiga. Eu acho Já que é ele coloca. Ele pré-existente. faz Missão Impossível esses filmes meio pra jogar essas ideias pra fora mesmo. Senão, fudeu. Eu acho Sim. que agora que é o problema, cara. Agora que é o problema, É. que ele vai internalizar ainda mais essas ideias, fudeu. Quando tinha Missão Impossível, pelo menos ele jogava pra fora as paradas. Sabe? Mas dito isso, eu tô curioso pra ver o que esse cara vai fazer agora, mano. O que que ele vai Ele deve fazer vai mais fazer Top Gun, né? drama? Pelo menos mais um, né, É, eu acho. Ou não, ou mais, né. pode Tipo, ser. que é franquia, o Tom Cruise adora uma franquia também, Adoro. né. Ele é aficionado por essa ideia de salvar Hollywood, né? Então. Tem Sendo isso, isso né. uma verdade ou não, mas ele tem esse negócio. Já teve vários relatos de set de filmagem e ele dando esporro na galera. A gente tem uma responsabilidade com a indústria, etc. É Vamos salvar. mesmo, cara. Não de dar esporro Ele tem de. uma vibe meio coach, né, mas ele Sim, tem um lance meio coach, sim. né. Mas pra deixar claro pra galera, não é aquela parada de tipo, vamos. De sacanear as pessoas, não. É de tipo, vamos, galera, sabe? É como se ele Dando disse, meio coach das ideias. sim, sim. É Uma fazer a coisa acordada no acontecer. povo, né. É fazer o espetáculo É. acontecer, né? E aí, Jogos Mortais tem um pouco disso, né? A próxima morte tem que ser pior, tem que ser mais espetacular do que a anterior. Premonição também, né? Sim, as armadilhas, né, tem que ser o pô, o Premonição tá aí, o Premonição 6 é um filme que estreou agora e que eu achei super divertido, É. criativo, Queria muito ter assistido, nas mas não consegui. mortes e tal. Quando você puder, assista, eu acho que tá gostei, eu me surpreendi, porque aí é isso, né, o 6º filme, é um re porra, tinha quantos anos? Tinha uns 15 anos sem, Premonição, aí quando quer reviver, você fica com o pé atrás, tipo: "Tá, mas e aí, o que que você vai fazer com isso?". E eu acho que eles souberam bem aproveitar a proposta ali, o universo. Boa, boa. E o nosso terceiro filme? O que temos? Cara, o terceiro filme aí eu vou dar uma apelada. Porque aí a gente vai para essa estranheza meio escatológica da coisa. Tem um filme que chama Debris Documentar. Já ouviu falar desse? Passa a mínima ideia. De 2012. É um filme alemão de um cara chamado Marian Dora. Marian Dora é um pseudônimo de um cara lá da Alemanha que não revela nem o rosto e nem o nome verdadeiro, que ele faz esses filmes ditos como bizarros, perturbadores, chame como quiser. E esse Debris documentário, ele é basicamente
um filme que ele pega um cara que trabalha nos bastidores de um filme de terror, um filme de zumbi lá, é um personagem, só que é um filme que ele existe um termo para isso, que é o blue snuff, que não é o snuff snuff, é o blue Sim. snuff, ou seja, é um soft snuff. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? O cara, escatologicamente, ele faz as coisas, né? E é cocô, xixi, bababá, babá. Então, é o caso do vamos chocar pelo chocar. Tem gente, quando eu falei desse filme lá no canal, as pessoas ainda falam, pô, mas você tem que ver que tem a questão psicológica do limite do ser humano, de um cara que tá no fundo do poço e tal. Porque é isso, o cara ele quer filmar dentro do filme, né, quase uma metalinguagem. O cara ele quer fazer um filme com as coisas mais deploráveis possíveis. Então ele vai ter relações com a menina e aí envolvendo escatologia, enfim. Tô até com receio de falar aqui pro YouTube depois não te prejudicar, porque você sabe, né? Mas assim, é um filme A gente vai nojento, botar imagens pra estranho e galera ele aí. ele Não, não tem vão. uma não, cuidado, cuidado. Ele tem uma estética muito amadora, assim. Ele foi filmado bem antes de quando ele foi lançado. Ele foi lançado em 2012, mas ele foi feito em 2003, 2004, negócio assim. Então, e essa É com estética câmera digital? dele é, é. Não, não, minto. É analógica? Eu acho que é analógica. Acho que é câmera analógica. Porque eu tô falando isso porque tem uma cena que mostra o cara se filmando Sim, e é uma câmera analógica que ele tá usando. Então eu acho sim. que é analógica. Então é isso. Esse é o típico. Eu não sou de falar não veja tal filme, porque eu acho que a pessoa quiser ver, ela vê o que ela quiser. Mas esses filmes desse Marendora realmente são É, até assim. nojento. Aham. Eu até falo com a galera, porque quando eu perguntei da questão do digital, é porque eu lembrei do A Bruxa de Blair, né? Não necessariamente pelo conteúdo do que você tá dizendo, mas por Uhum. essa conexão com a realidade. Porque geralmente, e isso é muito interessante até pra galera, geralmente quando a gente vai tratar desses filmes que são mais escatológicos ou quando eles são mais extremos, se filma com câmera digital e muitas vezes com câmeras digitais não tão avançadas assim. Por quê? Porque Sim. essas câmeras oferecem um relevo para a imagem Uhum. de um cinema amador, né? Ah, E esse tá. cinema É. amador, ele entrega ao espectador uma sensação de realidade maior do que o cinema profissional. Porque o cinema profissional, Uhum. o que a gente espera do cinema profissional é que ele é encenado, que ele é Sim. preparado, existe todo um casting, Ele toda uma emula equipe. melhor um realismo, É isso. Existe aproximação uma emulação. cotidiana. Existe uma Sim, emulação preparada. E você, quanto espectador, por mais que você possa sentir alguma coisa com aquilo que você está assistindo, por ser sim. profissional demais, você ainda assim sente que é uma emulação. Que existe Uhum. um processo por trás. As câmeras digitais mais antigas oferecem esse relevo mais amador e entregam ao espectador a sensação de que é real. Né? A Bruxa de Sim, Blair foi muito isso. A galera entrega muito impacto de Bruxa de Blair pro marketing, né? Que de fato teve um fator preponderante. Mas o filme não seria o que uhum. foi se simplesmente as pessoas vissem o marketing, fossem pro Ah, filme e não era o que tava no marketing, sabe? porra, as É, pessoas não teriam acreditado naquela pois época é. que era algo real se fosse a estética do filme, né? Sim. O filme só é o que é por causa da estética, por causa do estilo que ele tem e por conta dos Justo. diretores compreenderem as limitações técnicas de uma técnica que vinha surgindo e se popularizando ali, que era a técnica Uhum. digital, de oferecer uma sensação de realidade pro espectador. E aí aquilo tudo parece muito real. Muito mais real que se fosse um cineasta profissional entrando ali e filmando no meio da floresta. Que é o que aconteceu quando Uhum. filmaram Bruxa de Blair de novo, depois com uma câmera mais avançada, o digital mais Ah, lindinho, nossa, né? Não, não é. fez o mesmo Não sentido. funcionou, né, o negócio. Pois é. É. Enfim. E o nosso quarto filme? Estamos no quarto? Quarto, é o Quarto. quarto. Tá, agora eu vou voltar pro Japão
Um filme Sempre o que Japão. é também que é sinônimo de estranheza também, esse cara, você deve conhecer ele também, que é o Sion Sono. Sion Sono. Porém, eu vou pegar um filme dele que eu acho que as pessoas até conhecem por causa de uma cena que viralizou na internet, mas as pessoas não assistiram esse filme completo, que é o Tag, de 2015. Uhum. Chegou a ver esse? Não. Não, do Sion Sono eu assisti só o Love Exposure, o Uhum, Suicide Club e o. uhum. O que é do mesmo universo do Suicide Club. É a continuação, É, tá? eu esqueci o Tô nome do filme ligado. agora. Sim. Mas. Continuação indireta, É, né? indireta. Digamos assim. Sim. Esse Tag, cara, ele é um filme mais trash, assim, porque talvez até você já tenha visto essa cena, porque realmente ela viralizou. Que é de são várias colegiais em um ônibus, e aí vem uma coisa meio shyamalanesca de fim dos tempos, que é um vento invisível, e corta um ônibus e corta a cabeça de todas essas meninas. É uma cena muito tosca, mas quando você vê ela separadamente, quando você vê só a cena, o corte, que a galera fala, meu Deus, esse filme deve ser... Não, existe... E é um filme surreal, obviamente, lúdico pra caramba e tal. Sim. Ele tem uma parada existencialista, porque sobrevive uma dessas meninas, sobrevive por acidente. Ela vai abaixar para pegar uma coisa e ela não morre. E aí ela tem que fugir dessa força sobrenatural, desse vento que vai perseguir ela. E ela vai conhecer um monte de personagem estranho, vai ter uma sucessão de morte esquisita pra caramba, violenta pra caramba, né? Eu arriscaria dizer se não é ou é um dos filmes do Sion Sono mais porra louca assim que ele tem. E ao final do filme, quando você comparar o que ele faz no final com o início do filme, é completamente diferente. Então é um filme que ele se arrisca muito, Sim. que ele fala ali de um lance de realidade virtual com a nossa realidade mesmo, e o futuro, né? Tá certo que o filme tem 10 anos, mas ele ainda pega um futuro que não necessariamente está acontecendo, mas ainda fala de coisas que a gente vê hoje em dia também. É um filme bem interessante, assim, bem interessante mesmo. Conheçam. Não vejam só a cena que viralizou. Sempre tiram essas cenas com. Joga no TikTok e fudeu. Né? Mas é isso. Eu acho que foi em grupo de. Acho que viralizou no Instagram e TikTok deu uma viralizada aí O que tem de filme atrás. de terror, Lucas, no TikTok é. Que é, o cara que faz o vídeo, ele não bota o filme inteiro. Mas ele bota em, tipo, Aham. 8 partes, cenas do filme passando e ele narrando as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer no filme. E aí, tal pessoa fez isso, isso e isso. E aí tu fica assistindo aquela porra e tu, no final tu fala, por que eu assisti? Não tem porquê. Mas aí, você não acha que a galera diz que tá assistindo o filme através desses caras, não? Não, se duvidar, loga no Letterboxd ainda. Porra, velho, é triste, né? Triste. Porra, foda. Mas deve rolar pra caramba. Não, Eu vou te falar que eu sou muito leigo de TikTok, porque eu não consumo TikTok. Tipo sim. assim, eu até posto uma coisinha ou outra, mas assim, eu posto e vou E embora. vambora. Largo e embora. Não... Sim. O negócio é mais Instagram mesmo. E o Mas quinto, pode falar o quinto, consumir não? mesmo, eu sou muito mais de YouTube, vídeo longo, do que os outros. Ah, eu também. Mas, Eu também. Até porque, digamos assim, fui criado no YouTube, né? Então eu quis desapegar, mas eu tô mais do que satisfeito com o sim. YouTube. Vai, pode mandar o nosso quinto. Aí o quinto eu deixei para ser uma pedrada, assim, uma pedrada que, não surpreendendo, sim, é japonesa, dirigido pelo Minoru Kawasaki, que é um filme que se chama Koala Executivo, Koala ou Executive executivo. Koala. É literalmente um cara, não literalmente porque não é um koala de verdade, mas é um cara que ele é um koala. É um ator vestido de koala, mas no É um universo ali é Therian. koala. Hã? É um Therian. Therian? Que Therian? Cara, Lucas, você, assim, que Hã? bom. A sua vida tá melhor, cara. Eu não sei se eu te conto, porque sua vida vai ficar Ah, pior. conta. Talvez fique pior
porque eu vou morrer de curiosidade. O que que eu tenho? Cara, essa é uma parada que é isso. Quem consome Instagram e TikTok. Mas tu tá Ah, sabendo das histórias dos bebê reborn, por exemplo? claro, Então, sim. Isso aí é antes do bebê, inevitável, né? antes do bebê reborn eram os Therians. E os Therians eram Hum, pessoas que se identificavam como animais. putz, tá. E aí elas não se identificavam só, elas se movimentavam como animais. Ah, então eu me Viviam identifico tal como. quais. Eu me identifico como lobo, então elas se me via que nem lobo, sabe? Mas Entendi. assim, Tá. também a parada é a seguinte: eu me identifico como lobo. Ninguém se identifica como formiga, minhoca, não. É só lobo, leão, é só esses, né? Só bicho foda que É, a galera, leão aí, ó. Você né? é leão, pô. Eu sou leão, mas eu nasci assim, né? E aí a galera se identifica Ah, como lobo, como leão, com essas paradas. Mas aí só é maneiro quando é a parte maneira de ser leão. Qual é a parte maneira de ser lobo? Não, é a imagem do que é ser lobo, é animal é forte, só etc. os prós, os contras, eles Pois não é. existem, né? Então vai comer no potinho, que nem cachorro, sabe? Não, aí não digo mais É, pra mim. pô. Exatamente. Eu não Não, sei se eu fiz bem esse. pra você, Lucas, porque assim, se tu procurar Cara, mas vídeo. assim, eu sabendo de bebê reborn, tão traumatizado com o negócio de bebê reborn, que eu saí pra almoçar com esse final de semana e tinha uma criança com um bebê que parecia muito reborn. E tava com a mãe da criança e eu falei, velho. Aí eu fiquei olhando uns 3 minutos assim, tipo, aquilo é um bebê reborn ou não é? Às vezes é só uma boneca normal. Sim. E eu tô traumatizado achando que é reborn, né? Então. Não, eu fico, Lucas. Eu, Mas. eu tenho dois, Ah, dois filhos e uma, você uma tem duas filha. crianças. E Aham. aí a gente sai pra passear, etc. Ela leva uma boneca. Só que criança é assim, chega um Uhum. momento do passeio que ela não quer mais carregar, dá pro pai. Aí eu pego o boneco e tô carregando o boneco. Eu fico morrendo de medo de alguém achar que eu tô carregando um bebê reborn. Hoje em dia é muito É, provável isso acontecer, porra. tá? É Muito provável. foda. Pois é, cara, esse Koala executivo, inclusive esse filme tem no YouTube pra ver, aí vai ter que botar uma legenda em português automático ali e tal. É um filme divertidinho, porque ele é tão tosco no sentido de ele abraça aquilo, sabe? O cara, ele é um koala, ele é um executivo de uma empresa que vende picles, olha só. E aí ele é super esforçado. Inclusive esse filme, ele tem críticas ali que são perceptíveis ao próprio capitalismo, à própria cultura do japonês que trabalha pra caralho, do cara que, né, porque os japoneses são muito conhecidos por isso, né? Então ele fica meio perturbado da cabeça por trabalhar muito e para além disso, claro, tem o teor comédia do filme, mas tem um suspense barra terror também, porque a mulher desse koala, que é uma humana, ela é morta. E aí ele passa a ser o principal suspeito. E aí ele vai ter que provar a inocência dele. Então, assim, é isso, cara. É um filme sobre um koala humanoide, tá ligado? Tipo, é muito bom, cara. Muito bom. Só o Maravilhoso. Japão teria coragem de fazer um negócio Um assim, filme cara. sobre um Só o koala. Japão. Só o Japão. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Então aí, temos aí os 5 filmes pra galera assistir. Os 5 filmes mais estranhos, ou pelo menos Estranhões. alguns dos filmes estranhos, pra vocês assistirem.